Flamengo. Independente se é primeiro jogo do campeonato, segundo, terceiro, se é o último, todo mundo vai querer ganhar do Flamengo. Né? Não é diferente. Agora, tem que ter paciência. Ele está conhecendo, ele está entendendo o que é dirigir o Flamengo. Ô, Sormani, para a gente ouvir o Paulo Souza aqui falar da tal da organização, só antes disso. Se embala daqui para frente, ajusta um time e vai, beleza. Se não, esse Fla-Flu vai ficar ali no caderninho, ó. O torcedor do Flamengo vai ficar incomodado até o próximo jogo, né? Com o Fluminense, porque a rivalidade é grande, tá até no hino, né? E a rivalidade é muito grande. Agora, eu não queria discutir desempenho, eu queria discutir conceito, né? Eu volto a falar aqui aquilo que eu sempre digo aqui, eu não me conformo com esse sistema de 3 zagueiros. Para mim, a questão é matemática, porque você vai atacar sempre com 7 e o adversário tem 9 ou 10 jogadores defendendo. E as linhas bem compactadas, bem fechadinhas, é difícil transpor. É muito complicado. Então, você tem que ter o maior número possível de jogadores do seu time pisando no campo do adversário, para dificultar a marcação deles, para possibilitar triangulações, por exemplo, entendeu? Além do que, além dessa maldita linha de 3 zagueiros que o Flamengo adotou ontem, usando o Felipe Luiz, e quando ele usava o Felipe, quando o Fluminense atacava pela direita, o Felipe Luiz abria para fazer a marcação desse lado e o Arão se infiltrava para ser o terceiro zagueiro. Do lado direito não precisava fazer isso. Não eram 3 zagueiros de ofício, mas estava defendendo com 3 na linha, né? E, pior do que isso, atacando com 3. Porque o Felipe Luiz não atacava, o Gustavo Henrique não ataca e o Léo Pereira também não ataca. Você entendeu? Então, além desses 3 zagueiros, ele colocou o Everton Ribeiro do lado esquerdo, onde ele não joga há 250 mil anos. Botou o Rodinei na direita, Andrés Pereira e o Arão, botou o Diego um pouquinho mais à frente e os 2 atacantes, o Gabriel e o Arrascaeta. O Arrascaeta é atacante. Tudo bem, é teste, não tem problema. É teste, entendeu? Não vamos discutir isso. Mas com essa formação, com essa inanição ofensiva do Flamengo e com essas improvisações que ele fez, Arrascaeta de atacante, Everton Ribeiro pelo lado esquerdo, foi uma grande decepção para mim. O Arrascaeta ontem, eu acho que o futebol dele foi prejudicado. A gente vai falar disso aqui. Mas antes tem o seguinte, quem manda aqui é o Fábio Sormani, mas quem manda no Flamengo atualmente é o Paulo Souza. E ele explicou dizendo, que foi nos últimos anos uma equipe desorganizada. Acho que ele ainda está entendendo um pouco de como é a repercussão das entrevistas. Eu gosto porque ele é muito claro no que ele diz quando ele é perguntado, mas também tem um quê ali do que a gente chamaria, se fosse um técnico brasileiro, de exposição do jogador, Facincani. Você acha que ele está querendo se fazer entender ainda e faz parte do jogo? Ou é realmente uma exposição? Mas ontem ele também tomou decisões equivocadas, né? Se você pega na escalação do Flamengo, a dupla de zaga é uma dupla muito instável. Todo mundo sabe que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique têm uma falta de confiança gigantesca. O Rodinei é um lateral limitado, né? Não vai produzir. Bom, mas o Isla entrou e falhou, né? Sim, mas o Rodinei é limitado. Os dois são, né? Aliás, para muita gente, o lateral tinha que ser o Mateuzinho. Nem o Isla, nem o Rodinei. Concorda ou estou errado? Eu concordo. Então, o que o Diego faz em campo no Flamengo ainda? Boa pergunta. Eu queria que todo mundo respondesse essa pergunta. Então, eu queria saber o porquê que esse jogador ainda é capitão do Flamengo entrando toda vez. Dão moral para ele dentro do elenco do Flamengo, que eu acho uma supervalorização absurda, porque não é só vestiário, é a prática em campo. E na prática ele não joga a bola do Flamengo há pelo menos 3 temporadas. Então eu entendo, sabe, decisões que são tomadas no Flamengo, o Andrés Pereira sem confiança. Você vê que ainda a história do que aconteceu na final da Libertadores está na cabeça desse jogador. E o Flamengo buscando uma contratação que tem que repensar nesses próximos meses. Não dá para sair já contratando. Eu acho ele bom jogador, acho. Sim. Bastante. O problema é o que aconteceu na final da Libertadores, que vai reverberar demais para ele no Flamengo. Ele pode sair do Flamengo e jogar muita bola em outro clube. No Flamengo... Ocupou ontem e parece ocupar com todo mundo que chega, assim, ainda de liderança? Não. Eu acho que a liderança, ele pode ser, ele deve ter o respeito que se tem por conta da sua carreira, do seu currículo dentro do vestiário, as pessoas, os jogadores mais jovens vêm, conversam, acho que isso é natural de qualquer jogador jovem ou de qualquer ser humano que respeita o seu próximo, né? Eu acho só que ele não é mais atacante.
O Diego não é mais atacante, ele não tem mais a explosão, ele não tem mais a imprevisibilidade do drible como ele tinha, de dribles curtos, ele não tem mais isso. O Diego, são poucos os jogadores que conseguem não passar por essa transformação, mas na grande maioria é o seguinte, quando você vai para a Europa, você sai do Brasil aqui com algumas características. Pega a bola, dribla, vai para cima, pega a bola, tenta um contra um, tem o drible curto. Tal. Quando você vai para a Europa, você passa a ser robotizado em determinados momentos. Então você joga sempre em 2 toques, porque é a velocidade do jogo, é a velocidade do sistema tático, são os movimentos que precisam que você dê 2 toques, 3 toques, no máximo 4 toques, para você ter essa velocidade que a gente está acostumado a ver na Europa. Tanto é que se você buscar e assistir os jogos aqui na ESPN, todos os finais de semana, você vai ver que os times jogam em 2 toques. Perde a bola, todo mundo recua, todo mundo se posiciona. Perdeu a bola, às vezes tem determinados clubes que pressionam e quando roubam essa bola 2 toques, 1, 2 e já vira para o outro lado. Ou seja, é tudo muito mecanizado. Né? Quando você volta para o Brasil, você tem que no começo você tem uma certa liberdade, porque você trabalha com 2 toques, coisa que aqui não está mais, não se trabalha, mas não com a velocidade que se tem na Europa. E com o passar dos anos, essa sua limitação, que acabou sendo transformada na Europa, acaba te prejudicando. E aí o que acontece? Quando você joga no ataque e você não tem a mesma fluidez, né, de 1, 2 e toque e assistência, você vai recuando. Você vai recuando. Por quê? Porque você tem a experiência para ver todo o campo e a liberdade muitas vezes, porque os caras não vão marcar o primeiro volante muitas vezes, eles não marcam os zagueiros. Então o que acontece? Você tem a liberdade de olhar, poxa, eu tenho experiência, eu posso meter a bola aqui, eu posso dar nas entrelinhas. Eu vejo o Diego hoje como um segundo volante, quase primeiro volante. Sim. Né? Não como um atacante. Porque aí ele tem a facilidade, nisso ele tem a facilidade. É só lembrar o que ele fez quando ele entrou na Libertadores na final contra o River. Ele entrou lá atrás. Ele não entrou na frente, ele entrou lá atrás. Mas o tempo já passou também, sim, não, né? Mas o que eu estou dizendo, o que eu vejo, se naquela época ele já era assim, imagina agora. Sim. Entendeu? Só que eu falo de novo, é um processo. É um processo que o Paulo Sousa está fazendo. Ele está conhecendo todo mundo. A análise do Facincani foi perfeita, do seu Sormani, mas ele vai ter que testar. Ele vai ter que analisar todas as possibilidades. Porque lá na frente, quando os jogos começarem aquele jogo que vale, não que contra o Fluminense... Dia 20 já tem uma decisão contra o Galo. Não é que vai ser? Não está definido ainda. Você está brincando? Estou falando sério. Jura? O Galo está querendo levar para Fortaleza. E a cada dia que passa, a passagem fica mais cara, sugeriu Fortaleza, o Galo pede para ser em São Paulo, estava em Brasília. A cada dia que passa, a passagem fica mais cara. É um problema, viu? Já vai para Tóquio esse jogo. Entendeu? Então, essa dificuldade o Diego está encontrando. Agora, o Paulo Sousa vai ver. O Paulo Sousa ainda tem o respeito do Diego da Europa. Claro. Né? Ele ainda tem essa... E agora ele vai precisar jogar contra? Respeito é uma coisa e rendimento é outra, né? Eu não sei se chegaram a jogar contra, mas acho que o período que o Paulo estava lá, o Diego passou. Deixa eu ler uma mensagem aqui para vocês, porque, claro, a gente não vai fazer nenhum tipo de análise do Paulo Sousa com 2 jogos, ele está ainda conhecendo o time, organizando as peças. A gente sabe que o Campeonato Carioca está funcionando como pré-temporada, mas o Christian Vieira, que é rubro-negro, fala assim: técnico me coloca um camisa 10 para jogar de atacante, coloca um meia armador que joga pela direita para jogar na lateral esquerda. Prende o Felipe Luiz, que é um dos jogadores mais inteligentes como zagueiro, e quer colocar a culpa nos jogadores? Mas aí o Felipe Luiz hoje não tem mais a intensidade de fazer a lateral. Eu acho que a intenção de colocar o Felipe Luiz como um zagueiro é para ele ser um elemento surpresa para vir por dentro. Sim. Você já percebeu isso? Quando você forma essa linha de 3, ninguém ataca. Você pega assim, o lateral. São poucos os que fazem isso. O Tinga no Fortaleza, eu via muito isso. Eu via. Então, ele era um terceiro zagueiro pelo lado direito. E aí, como ele era lateral de ofício, ele saía, estava sempre lá. Mas, foram poucas as vezes que eu vi o Felipe Luiz ontem no campo. A questão é essa. Eu acho os caras, que o Tinga tem pulmão. O Felipe já não tem. O Felipe não tem. Mas eu acho então, assim, Zé, para você fazer a linha... Eu quero dizer o seguinte, Facica. Quando você fala pro cara assim, você vai ser um terceiro zagueiro, aí, usando a expressão que você usou agora há pouco, parece que o cara fica robotizado. Daqui não sairei, ninguém me tira daqui. Então, para que adianta, mas isso então? também não é treino? Porque é isso, não teve tempo de treinar. Pode ser treino, pode ser. Sim. Pode ser, com certeza que sim. Eu falei aqui outro dia, o que mais me encantava era ver o Santos do São Paulo, ele jogando no 2-3-5. Tá? Os 2 zagueiros do Santos aqui, né?
o Veríssimo saía, entrava de lateral, o Vitor Ferraz ia para o meio. Era uma coisa linda, linda, linda. Não adianta. O flamenguista vai dizer, eu não vou concordar. Para mim, o maior técnico que passou aqui no Brasil nos últimos tempos foi o São Paulo. Não foi o Jorge Jesus.